De hoje, efetivamente, falando sobre tarifaço. É dos grandes assuntos da semana e ontem a gente teve, durante a madrugada, né, de quarta para quinta, a concretização dos 25%. Vai demorar uns diazinhos ainda para o tarifaço começar a funcionar e a gente vai te trazer o resumão dessa semana agora. Isso tudo porque o governo Lula estima que as novas tarifas devem atingir cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias, em relação ao período de 2024, os números correspondem a 7,4 bilhões de dólares. E para reduzir os impactos das tarifas, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que um novo programa de apoio para setores econômicos será lançado. Quem vai trazer mais detalhes é a nossa repórter Marília Ribeiro, que hoje está comigo já no estúdio. Muito bom dia, Marília. Muito bom dia, Nath, a você, a quem nos acompanha. Sexta-feira para quem vai folgar no fim de semana. Nath, vamos lá falar então de tarifaço, né? Acabou concretizando ali, a gente trouxe ao longo de toda essa semana que o governo brasileiro já contava que isso iria acontecer por conta que as negociações não avançavam. E ontem nós tivemos então uma coletiva de imprensa onde diversos ministros e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participaram e também tivemos a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que em outras oportunidades, em outras situações, ele acabou não se manifestando e ontem ele foi falar então a respeito do PIX, que é também um outro elemento dentro dessa taxação de 25% aos produtos brasileiros. Sobre o programa, né, sobre as medidas que o governo federal deve lançar, o vice-presidente da República, ele vem adotando ali o mesmo tom que foi no ano passado, quando nós tivemos aquelas primeiras tarifas, né, o anúncio delas em abril e elas sendo colocadas em prática ali a partir de agosto, que é o quê? Abrir novos mercados para os produtos brasileiros, porque o Brasil, ele não deve exportar apenas para os Estados Unidos, mas também para outros países que necessitam também desses nossos produtos. Então, vai ter ali um conjunto por parte do governo para poder abrir novos mercados para que os setores que que serão atingidos por esse tarifaço a partir do dia 22, eles não sintam tanto por conta dessa exportação, por conta desse aumento da tarifa. Esse é um dos pontos. Outro ponto que deve ser explorado também é a questão envolvendo aí as negociações. O governo brasileiro, ele não deve parar de negociar com os Estados Unidos, mesmo após essa decisão. Por quê? Lembrando que no ano passado, a tarifa ela foi colocada em prática ali a partir de agosto. Nós tivemos aquele encontro do presidente Lula, Nath, que eu acho que você vai lembrar, que ele se encontrou com o Donald Trump ali por cerca de alguns segundos e ali Trump acabou rasgando elogios, dizendo que teve ali uma química com o presidente Lula. Lula disse que não foi uma química, né? Foi uma estação petroquímica entre os dois e aí houve o recuo dessas tarifas porque o escritório americano disse que não eram cabíveis naquele momento e por isso iniciou essa investigação que hoje a gente vê em prática, né? O que os setores falam, Nath? A gente foi conversando ali com vários representantes, presidentes de instituições, de associações. O que eles falam? Que, de fato, o que o governo vem apresentando pode sim contribuir, mas que é importante o governo sentar na cadeira e negociar com os Estados Unidos, porque o mercado norte-americano, ele é muito valioso para produtores brasileiros, então eles não aceitam. Conversando com alguns representantes, o que eles falam, né? A gente foi questionar ali de quem é a culpa do tarifaço, porque agora todo mundo quer saber de quem é a culpa, né, Nath? É de Lula, é de Flávio, de quem é a culpa? Falam que não tem nenhum culpado ali. A verdade, o que eles querem é que o governo brasileiro negocie e que tanto a direita quanto a esquerda pare de utilizar este assunto como medida eleitoral, que é o que a gente vem acompanhando nesse momento, né, Nath? A gente vê ali o assunto sendo explorado muito e não é à toa. Nós estamos ali a menos de 3 meses do primeiro turno das eleições que acontece ali no dia 4 de outubro. Então, nesse momento, qualquer assunto será explorado eleitoralmente. Mas agora o que o governo está fazendo é o quê? Tentando buscar novos mercados, continuar negociando e dessa forma a gente traz também, né, Nath, só para poder finalizar aqui, o que o presidente Lula vem falando, ele vem batendo na tecla
sobre a soberania. Ontem nós vimos também ali na coletiva, nas falas dos ministros, que o Brasil não vai se curvar aos Estados Unidos, que vai ser defendida sim a soberania. Mauro Vieira, que é ministro das Relações Exteriores, ressaltou que foram ali mais de 30 encontros presenciais, online, por telefone, entre representantes do Brasil, do governo americano e entre os dois presidentes. Mauro Vieira defendeu que houve sim ali a tentativa de negociar, mas que os Estados Unidos já chegou para poder negociar sobre esse tema com a decisão tomada antes mesmo do dia 15 de julho, que foi a data final, onde nós tivemos então a confirmação desse tarifaço, Nath. Ô Marília, estava me lembrando aqui que tem um recorte da pesquisa Genial Quest dessa semana que é muito importante da gente trazer nesse pontinho aqui, que a gente juntou já eleições 2026 e tarifaço. Esse recorte que saiu ontem, inclusive, a Genial Quest com as intenções de voto, Flávio, Lula, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, isso tudo saiu na quarta-feira. Mas na quinta, enquanto o Acorda estava aqui ao vivo, saiu esse recorte sobre o tarifaço. Essa pesquisa foi feita entre 10 e 13 de julho, ou seja, antes da concretização do tarifaço. Mas estava muito próximo já de se concretizar e, como a gente noticiava aqui, era de conhecimento de todo mundo que estava ali ligado no assunto, que o próprio governo Lula estava bastante pessimista em relação ao tarifaço e que ele realmente aconteceria. Então, assim, não era uma situação em que as pessoas não imaginavam que isso não aconteceria. Então, foi feita antes do tarifaço se concretizar, mas com muita gente já achando que isso ia se concretizar. E aí, a Genial Quest foi perguntar para os brasileiros de quem seria a responsabilização do tarifaço, se era do Flávio Bolsonaro ou se era do presidente Lula, como a gente estava falando aqui agora com a Marília. Então, eu trouxe de novo esse recorte para a gente se recordar, já que às sextas-feiras a gente faz um resumão da semana. E essa aí junta os dois assuntos. Para 51% dos entrevistados, o senador é o responsável. Flávio Bolsonaro é o responsável pelas sanções dos Estados Unidos ao Brasil. No mês passado, o percentual era de 35%. No mês passado, em junho, quando ainda estava um pouco mais distante, quando foi o anúncio da proposta do governo americano para o Brasil ter mais um tarifaço, que aconteceu coincidentemente ou não, 2 dias depois do Flávio voltar dos Estados Unidos para aquela visita que ele fez, aqui ó, dessa foto aqui, que já está na história da política brasileira, em que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo encontraram com Donald Trump no dia seguinte com J.D. Vance e o Marco Rubio. Bom, o que traz esse recorte específico da Genial Quest? Traz esse número que a gente já te mostrou, em que dos consultados todos, 51% concordam com a versão de que o presidente Lula, nessa reunião do parlamentar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria o senador, Flávio Bolsonaro, teria motivado o novo tarifaço. Os outros 30% concordam com a versão do Flávio, né? Então, essa primeira pergunta foi: você concorda com a versão do presidente Lula que culpa o Flávio ou do Flávio que culpa o Lula? É um pouco complexo porque é invertido. É mais se você acompanha a opinião do presidente Lula ou se você acompanha a opinião do Flávio Bolsonaro. E aí 51% das pessoas concordam com o Lula e 30% com o Flávio, de que o Lula é o único responsável pela punição do governo norte-americano. Aí em junho, que é muito importante da gente trazer esse dado aqui, a percepção era inversa. 47% estavam alinhados ao senador, enquanto 35% davam apoio ao atual presidente, o Marília. E aí, só para já passar para você, depois a gente pode inclusive ficar mais tempo até para depois esperar o bus chegar. Tem essa parte aqui também do prazo para os entrevistados, qual é a razão das tarifas. Era esse pontinho que eu também queria chegar. Em julho de 2026, PIX, tá? Retaliação ao PIX, 46%. E também resposta a declarações de Lula contra os Estados Unidos, 36%. Isso não se modifica muito quando a gente vê ali no recorte de junho. Esse, na verdade, é o recorte de junho. Cadê? Aqui, ó. Julho
muda um pouquinho só, como eu disse, né? Isso de junho, 46 e 36, e em julho, retaliação ao PIX, 49%, resposta a declarações de Lula contra os Estados Unidos, 33%. Muda um pouquinho, melhora também a situação do presidente Lula, a percepção de que o presidente Lula tem feito boas ações. Na verdade, é isso, são dados mais alguns ruins para o Flávio Bolsonaro, de uma relação aí que ele vem dizendo que ele é amigo, né, do governo norte-americano. Essa é das situações mais complicadas para o Flávio Bolsonaro, ao que está tudo mostrando as pesquisas, ô Marília. Nath, política nada é, né? Tudo está. E o que vale a gente também trazer aqui é porque existe ainda aquela tarifa de 12,5% de trabalho forçado e que ali no Itamaraty, conversando com algumas fontes, eles já dizem que de fato, essa tarifa também deve ser aplicada. Então, o negócio que é de 25%, ele vai para 37,5%. Vale a gente trazer também, Nath, uma linha do tempo, porque essa história das tarifas, ela não começou agora, ela vem desde o ano passado. Se a gente for falar, eu estava até conversando com alguns colegas antes da gente entrar no ar, na época do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, que pra gente parece que tem muitos anos, mas isso aconteceu no ano passado. E foi a partir dali que então começou essa história de tarifas. O Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, foi para os Estados Unidos, ainda exercendo o cargo de deputado, foi lá junto com Paulo Figueiredo, visitou a Casa Branca, conversou ali, e foi quando a gente teve aquela carta, né? Porque o anúncio daquelas tarifas veio por meio de uma carta publicada por Donald Trump nas redes sociais, dizendo que estava tendo uma caça às bruxas aqui no Brasil por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses, está cumprindo a sua pena. E aí foi quando veio a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, outros ministros também acabaram sendo atingidos. Tivemos ali a questão das tarifas, mas existe toda uma linha do tempo que, querendo ou não, acaba colocando essa história do tarifaço nas mãos da família Bolsonaro. E agora a gente acaba reforçando, né, essa história por conta dessas tarifas de 25%, como bem você lembrou. Tivemos ali Flávio Bolsonaro e para além das tarifas, né, Nath, depois que ele voltou, nós tivemos a classificação das facções criminosas como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Então foi mais uma questão que veio aí também, mais uma vez, desgastar a figura de Flávio Bolsonaro. A gente já tem a nossa belíssima companhia do Gabriel Buzzo, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, que entra